Quando a gente olha para a neurociência, a gente fala assim: os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, tudo isso são comportamentos, nossas atitudes. E tudo isso gera estímulos no cérebro, estímulos hormonais, estímulos de memória, de pensamentos, tudo isso. E aí, isso define o nosso destino, porque quando eu tenho um comportamento, ele vai acionar algumas áreas aqui, que vai aparecer esse comportamento ali. Se eu aciono essas aqui, vai aparecer esse comportamento aqui, que é diferente do primeiro, ok? E aí, quando a gente começa a trabalhar o sentimento de autoconfiança, em vez de ter os pensamentos lá da síndrome do impostor, eu começo a conectar outros pensamentos, outros sentimentos, outros hormônios, outros comportamentos, e isso vai se refletir na minha performance, vai se refletir naquilo que eu mostro para as pessoas, aquilo que as pessoas veem. Então, a minha performance vai ser muito maior se eu não estiver nesse mecanismo de pensar o tempo todo de que eu posso ser desmascarado, de que eu não sou bom o suficiente e tudo mais. Teve uma vez também que me acharam aqui no Instagram, uma empresa super grande, uma corporação bem grande, e aí eles falaram que tinham gostado muito do meu trabalho e tal, queriam me chamar para conversar, não sei o que, foi o primeiro negociação de contrato corporativo mesmo que eu tive. Aí, o primeiro pensamento foi, nossa, mas eles não sabem quem que eles estão contratando. Eles viram só alguns vídeos aqui, mas eles não sabem se eu realmente vou ter resultado. Eles, né, realmente não. E quanto de boicote e de não ação que gerou a partir disso, ou de quanta comportamento de insegurança na minha linguagem corporal a partir disso, que no fim eu não fechei o contrato. Eles viam meus conteúdos, mas quando eu fui lá, na cara e na coragem, com toda a minha impostora lá, o negócio não se fechou. E aí pode ter diversas desculpas, mas eu acredito que a nossa linguagem corporal, ela é o reflexo daquilo que a gente está pensando, nas nossas intenções, tudo isso. E aí, quando a gente está se sentindo inseguro, a gente passa essa imagem para as pessoas, por mais que a gente tente contornar aquilo, por mais que eu tente forçar e ficar pensando que em outra coisa, ou que eu sou realmente boa e tal, mas se eu estou me sentindo insegura, é isso que eu vou mostrar para as outras pessoas. E aí, ninguém confia, porque se nem a gente confia em nós, como que a gente consegue convencer uma outra pessoa a confiar na gente? Então, a gente não consegue. E aí que entra uma questão da inteligência corporal aqui, que é o fingir até virar realidade. Isso foi uma das coisas que a Amy Cuddy estudou. Que quando a gente finge com o corpo, isso estimula neurônios, estimula a produção de hormônios no nosso cérebro, então faz aumentar a testosterona e diminuir o cortisol. O que isso quer dizer? Aumenta a confiança e diminui o estresse, a ansiedade, a insegurança, tá? E quando a gente finge com o corpo, a gente começa a liberar hormônios, começa já a se sentir um pouco mais poderoso. Quanto mais confiante a gente se sente, mais no controle, mais longe das ameaças, mais perto do desafio, do aproveitar oportunidades. E aí, pode vir o impostor de novo. Foi sorte? E aí, quando vem o foi sorte, a gente começa o processo inverso. Então, foi sorte, então eu realmente não mereço isso, eu realmente não confio que eu vou entregar isso. Começa a subir cortisol, começa a descer testosterona, descer serotonina, descer ocitocina, e isso vai fazer eu ter comportamentos mais de insegurança. É isso que as pessoas vão ler quando eu me colocar para elas. E aí, mecanismo da ameaça, do alerta. Mecanismo do ameaça, do alerta vai estimulando a não ação. Eu ficando cada vez menos aproveitando as oportunidades e com medo só ficando lá nas ameaças. Quando isso acontece, eu realmente não consigo realizar aquilo que eu quero. Tá? Então, assim,
pode ser um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso, tá? Então, essas 4 dicas que eu tô dando aqui para vocês é para estimular os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes de maior autoconfiança, de maior poder, cada vez menos se sentindo impostor aí, tá? Muito bem, então eu já falei 2. Falei da gente colecionar vitórias e falei da gente fingir com o corpo. E aí ficou muito clássica a pose da Mulher Maravilha ou do Superman. Uma aluna esses dias, ela assim... eu fiquei fazendo a pose da Mulher Maravilha lá, mas daí meu filho começou a fazer. Aí eu achei estranho ele ficar fazendo pose de Mulher Maravilha. Então eu falei, mas a pose do Superman é a mesma. Então faz a pose do Superman. Então vocês, homens, estão aí, a pose do Superman e mulheres, pose da Mulher Maravilha, tá? Porque a pose é a mesma, é a pose de super-herói. Que a gente põe a mão na cintura assim, abre o peito. Inclusive, eu vi um episódio do Grey's Anatomy esse final de semana, em que uma das médicas lá, antes de entrar numa cirurgia, ela faz exatamente isso, para não deixar cair a performance por causa da insegurança, por causa do medo, por causa da ansiedade, tá? Então, abre o peito, coloca a mão na cintura, abre bem, crava bem o pé no chão. Isso vai começar a trazer um sentimento, vai mudar os hormônios, fica pelo menos 2 minutos aí, se sentindo um máximo. E aí, por mais que a cabeça ainda tá falando, ai, que ridícula, ai, que isso não vai adiantar nada, faz porque é físico o negócio, tá? E aí estimula lá, vai fazer com que vocês se sintam de um jeito diferente.